Olá, turma! Vamos para a nossa aula do nosso dia de hoje, nossa segunda aula, né? Nós vamos resolver alguns exercícios de fixação sobre o naturalismo. Então, eu gostaria que vocês abrissem o caderno, o revisional 2 de vocês, lá na página 16, para a gente poder fazer essa resolução dos exercícios. Gente, então, a abertura das atividades, ela traz a obra que eu falei para vocês na aula passada, né, que a gente não trabalhou com ela, mas a gente vai ver um pouquinho agora, que é o Bom Crioulo, que é do autor Adolfo Caminha. Então, vocês leem daí, eu leio daqui. Bom Crioulo não pensou em dormir, cheio como estava de ódio e desespero. Ecoavam-lhe ainda no ouvido, como um dobre fúnebre, aquelas palavras de uma veracidade brutal e de uma rudez pungente. Dizem até que está amigado. Amigado, o Aleixo, amigado, ele que era todo seu, que lhe pertencia como seu próprio coração, ele que nunca lhe falara em mulheres, que dantes era tão ingênuo, tão delicado, tão bom, amigar-se, viver com uma mulher, sentir o contato de outro corpo que não o seu, deixar-se beijar, morder nas ânsias do gozo, por outra pessoa que não ele, bom crioulo. Agora é que tinha um desejo enorme, uma sofreguidão louca de vê-lo rendido a seus pés como um animalzinho. Agora é que lhe renasciam ímpetos vorazes de novilho solto, incongruências de macho em si, nostalgias de libertino fogoso. As palavras de Herculano, aquela história do grumete, como uma rapariga, tinham-lhe despertado o sangue. Fora como uma espécie de urtiga brava arranhando-lhe a pele, excitando-o, enfurecendo-o de desejo. Agora sim fazia questão, e não era somente questão de possuir o grumete, de gozá-lo como outrora. Lá acima, no quartinho da Rua da Misericórdia, era questão de gozá-lo maltratando-o, vendo-o sofrer, ouvindo-o gemer. Não era somente o gozo comum, a sensação ordinária. O que ele queria depois das palavras de Herculano era o prazer brutal, doloroso, fora de todas as leis, de todas as normas. E havia de tê-lo, custasse o que custasse. Decididamente ia realizar seu plano de fuga essa noite. Ia desertar pelo mundo à procura de Aleixo. Inquieto, sobressaltado, nervoso, pôs-se a meditar. O grumete parecia-lhe com uma feição nova, transfigurado pelos excessos do amor, degenerado, sem aquele arzinho bisonho que todos admiravam. O rosto áspero, crivado de espinhas, magro, sem cor, sem sangue nos lábios, pudera. Um homem não resiste, quanto mais uma criança. Aleixo devia de estar muito acabado. Via-o nos braços da amante da tal rapariga, ele novo, ela mocinha, na flor dos 20 anos. Via-o rolar em espasmos luxuriosos, grudado à mulher, sobre uma cama fresca e alva, rolar e cair extenuado, crucificado, morto de fraqueza. Depois a rapariga debruçava-se sobre ele, juntava boca a boca num beijo de reconhecimento, e no dia seguinte, na noite seguinte, a mesma coisa. Gente, então vejam, é uma obra que foi também bastante criticada para a época, por quê? Porque ainda tinha seus resquícios do romantismo, né? E aqui a gente vê que é uma linguagem bastante brutal, uma linguagem até meio que pesada, né? Se a gente for analisar. Então ele pergunta ali na questão 1. Quanto à frase, um homem não resiste quanto mais uma criança, assinale a alternativa correta. Gente, partindo do pressuposto de que Aleixo era sensível, era ingênuo, o que a gente pode identificar como uma questão correta? Né? A gente pode colocar, de repente, a letra E, revela que Amaro considerava o amante como alguém suscetível, né, a tentações sexuais irresistíveis. Quando ele fala, por exemplo, um homem não resiste, quanto mais uma criança. Isso pelo fato de que Aleixo era sensível, era ingênuo, né? Ali ele fala na A, por exemplo, por que não é a A? Corresponde à dificuldade que o próprio Mário sentia em resistir às constantes investidas femininas sobre ele, né? Então não é esse o fato. A gente sabe que nessa obra existe uma relação homossexual, né? E quando um acaba ficando com outra mulher, o outro acaba ficando muito enciumado e tal.
né? E daí o outro fala assim, ó, a inclinação de Amaro para perdoar o amante. Em nenhum momento ele falou que ele perdoaria, né? Tanto que ele ficou muito bravo, muito nervoso com isso que aconteceu. Sugere que uma criança tem maior capacidade de resistir às tentações mundanas do que um adulto menor. Indica que um homem é desprovido de forças para resistir aos apelos sexuais de uma menina insinuante. Também não, ele diz que ele não deveria, né, ter aceitado isso. Na questão 2, nós temos ali um trechinho, né, e a gente vai descobrir de qual obra está sendo falado. O autor pensava estar romanceando o processo brasileiro de guerra e acomodação entre as raças, em conformidade com as teorias racistas da época, mas na verdade, conduzido pela lógica da ficção, mostrava um processo primitivo de exploração econômica e formação de classes, que se encaminhava de um modo passavelmente bárbaro e desmentia as ilusões do romancista. Então, gente, qual obra que a gente traz esse processo primitivo de exploração econômica, né? Um se aproveitar do outro, de formação de classes, né? A gente tem o quê? A gente tem o cortiço. Quando a gente fala em exploração, a gente traz o quê? A gente traz a ideia principalmente da Bertoleza, né? Que ela a vida inteira foi explorada pelo João Romão, porque ela estava lutando para conseguir sua carta de alforria, que no fim ele não fez e não deu e fingiu que fez, e então ela acabou sendo escrava até o final, né? Então essa obra, gente, é uma das obras assim mais marcantes, né? E retrata exatamente isso, tá? Nessa próxima questão, né, vale para as questões 3 a 5, a gente tem ali, gente, nesse texto, uma análise do comportamento dos personagens sendo resultado das questões éticas e das questões étnicas também, das questões sociais do meio em que cada um vivia. Seria considerado uma análise das classes sociais e também de exploração econômica. Aqui nós temos o acordar, né, do cortiço para vocês observarem. A gente vai ver, eu vou ler daqui, vocês vão ler daí da casa de vocês. O zum zum chegava ao seu apogeu. A fábrica de massas italianas, ali mesmo da vizinhança, começou a trabalhar, engrossando o barulho com o seu arfar monótono de máquina a vapor. As corridas até a venda reproduziam-se, transformando-se num verminar constante de formigueiro assanhado. Agora, no lugar das bicas, apinhavam-se latas de todos os feitios, sobressaindo as de querosene, como um braço de madeira em cima. Sentia-se o tropejar da água caindo na folha. Algumas lavadeiras enchiam já suas tinas, outras estendiam nos coradouros a roupa que ficara de molho. Principiava o trabalho. Rompiam as gargantas os fados portugueses e as modinhas brasileiras. Um carroção de lixo entrou em grande barulho de rodas na pedra, seguido de uma algazarra medonha, algaraviada pelo carroceiro contra o burro. Então aqui, gente, seria o quê? Seria a forma que eles encontraram de mostrar como eles começavam a trabalhar durante o dia, né? A gente tinha ali a fábrica de massas, né, que era próxima ao cortiço, e as mulheres que não trabalhavam fora e que lavavam roupas, né? Então a gente tem essa visão. E no texto 2 nós temos uma imagem, né? Essa imagem está ao fundo, nós temos algo desfocado, mas aqui no meio a gente tem alguém que sofreu um tipo de violência, né? Então vamos ver o que está sendo perguntado nas questões. Sobre o naturalismo, um movimento que é vinculado ao autor brasileiro Luiz Azevedo, é incorreto afirmar. A gente tem que marcar a questão incorreta. Então vejam a letra A, gente. O ser humano está condicionado à sua hereditariedade, né? A gente viu isso na aula passada, realmente é o que acontece. A violência, a miséria e a exploração social estão entre seus principais temas. Também está correto, a gente viu que os temas são trabalhados dessa maneira. Aí na letra C, os sentimentos pessoais dos autores e as canções populares eram utilizados como inspiração temática. Essa questão está errada.
Nós não temos isso, né, gente? Não é trabalhado o sentimento pessoal do autor, né? O autor simplesmente, ele acaba descrevendo aquilo que ele vê, tanto que o personagem, o protagonista da história é o próprio Cortiço e não as pessoas, né? Então, essa tá errada, é essa que vocês têm que marcar a letra C. Por que a D tá certa? Ó, as descrições detalhadas de pessoas e ambientes e a linguagem coloquial são uma constante. Então, a gente viu no videozinho lá a forma como eles falam, a forma como eles colocam os pensamentos deles, tudo detalhadinho, né? Como que é para você conseguir criar na tua cabeça como é essa visão, né? Bem característica, bem descritivo mesmo, esse ambiente bem detalhado. O ser humano está condicionado ao meio que ele vive, e isso também é verdadeiro, a gente viu, né? A questão 4. Na questão 4, nós temos lá, ó, a partir do fragmento do Cortiço, da Luísa Azevedo, é correto afirmar, então tem que marcar a questão correta, né? A primeira, o autor tenta provar como o meio, a raça e as situações sociais determinam a conduta do homem e o levam, à condição plena de cidadão. Essa tá errada, né, gente? Como que você vai ver essa condição plena se eles mostram na obra a degradação do comportamento do homem, né? Então, esses meios, a raça, as situações sociais e as condutas, elas trazem o que? Elas trazem e mostram essa degradação do comportamento e não a condição plena de cidadão. B. A existência humana é abordada de forma materialista. A gente viu que uma das características do naturalismo é o materialismo. E o homem é encarado como um produto biológico. Lembram que a gente comentou na aula passada que o homem é algo a ser estudado cientificamente? Então, um produto da biologia, um produto da vida, um produto da sociedade que a sociedade mesma criou. Então, a letra B é a letra correta. Por que a letra C está errada? As personagens são dotadas de livre-arbítrio. Já conversamos na aula passada, não existia livre-arbítrio no naturalismo, né? E assim, eles eram condicionados pelo meio, né? Então, eles não poderiam escolher o que eles queriam para a vida deles. Era aquilo e acabou, não tinha como voltar atrás. Daí, na letra D, a obra é composta sob influência das ideias da Revolução Constitucionalista, não das correntes deterministas, positivista, evolucionista. E a letra E, ao ser composta por um ambiente ficcional degradado, a obra perde seu prestígio literário. Isso aqui, gente, não vai acontecer. É muito pelo contrário, né? Por quê? Porque ele é um romance de tese, ele tenta comprovar pressupostos científicos, ele traz uma linguagem inovadora, ele traz uma crítica à sociedade de um modo geral. Então, também está errado. Na 5, ao descrever o ambiente, a Luísa Azevedo, o que ele faz, né, quando ele descreve esse ambiente? Da forma como ele descreve, gente, a única opção certa que a gente pode colocar seria a letra E. Aproxima o leitor do ambiente sem privacidade em que se miscigina uma galeria de tipos sociais. Então, ele faz isso. Ele traz para o leitor essa visão de ambiente. Uma visão que é misturada, que é de raças, que é de miscigenação, né? Então, contextualiza historicamente o leitor, reformulando esse cenário arquitetônico, carioca, nada a ver, né, gente? Características de editorial jornalístico, também não. Aqui fala de estética clássica, né? Clássico a gente vai ver lá no arcadismo, no neoclassicismo. Antecipa a subjetividade que será, né, características das poesias parnasianas. O parnasianismo não trabalha com subjetividade, ele trabalha com objetividade, tá? A questão 6, nós temos ali também 2 textinhos, né? O primeiro é um trecho do Cortiço e o segundo é relacionado também. Então, quase sempre levava-lhe presentes e perguntava-lhe se precisava de roupa ou de calçado. Mas um belo dia apresentou-se tão ébrio que a diretora lhe negou a entrada. Tempos depois, Senhorinha entregou à mãe uma conta de 6 meses de pensão do colégio, com uma carta em que a diretora negava-se a conservar a menina. Foi à procura do marido. Jerônimo apareceu, afinal, com um ar triste, de vicioso envergonhado, que não tem ânimo de deixar o vício. Eu não vim cá
por passeio, prosseguiu Piedade entre lágrimas. Vim cá para saber da conta do colégio. Pague a você, que tem lá o dinheiro que lhe deixei. Eu é que não tenho nenhum. E as duas, mãe e filha, desapareceram, enquanto Jerônimo monologava furioso. A mulata então aproximou-se dele por detrás, segurou-lhe a cabeça entre as mãos e beijou-o na boca. Jerônimo voltou-se para a amante e abraçaram-se com ímpeto, como se o breve tempo roubado pelas visitas fosse uma interrupção nos seus amores. Aí continuando. O cortiço não dava ideia do seu antigo caráter e, com um imenso pasmo, viram que a venda, a cebosa bodega onde João Romão se fez gente, ia também entrar em obras. Levantaria um sobrado mais alto do que o do Miranda. E a crioula, como havia de ser, como poderia agora mandá-la passear assim? De um momento para o outro, se o demônio da crioula o acompanhava já havia tempo e toda a gente na estalagem sabia disso, mas só com lembrar-se da sua união com aquela brasileirinha fina e aristocrática, um largo quadro de vitórias rasgava-se de fronte da sofrida avidez de sua vaidade. Caber-lhe-ia mais tarde tudo o que Miranda possuía. Então, gente, o João Romão, para se mostrar mais rico do que Miranda, ele queria construir um sobrado maior do que o dele, que era na frente do cortiço. E ele queria namorar, casar com a filha do Miranda, né? E ele, na verdade, ele estava envolvido com a Bertoleza. Então, ele ficou nesse dilema, mas ele tinha certeza que com ela ele não ficaria, né? Então, a gente tem ali na letra A. Considerando-se a pirâmide social representada na obra, em que medida as personagens Rita Baiana e Bertoleza referidas nos excertos poderiam ser aproximadas? Como que a gente aproxima, gente? Elas estão na base dessa pirâmide social. Por quê? Porque ambas mantêm relação de dependência com homens com os quais elas se envolveram. A Bertoleza, né, tem a sua força de trabalho, que é explorada por João Romão e vive na condição de escrava, e a Rita Baiana faz com que Jerônimo dependa sexualmente dela. Então, é essa relação que a gente tem, elas estão nessa base. E a letra B, levando-se em conta a relação das personagens com o meio, compara o final das trajetórias do português Jerônimo e do português João Romão. Então, gente, o Jerônimo, apesar de ele ser empregado na pedreira de João Romão, ele vivia bem, ele tinha uma família, ele era um homem honesto. Porém, a sua vivência no cortiço e a aproximação que ele teve com a Rita Baiana fazem com que ele se degenere. Então, o meio acaba corrompendo o Jerônimo. E o final, o desfecho dele no romance foi matar o seu rival e abandonar a sua família. Já o João Romão, ele é descrito como um homem desonesto e imoral e consegue enriquecer, consegue prosperar às custas da pobreza alheia, e também da Bertoleza, que se mantém em condição de escrava, além dela conviver com os habitantes do cortiço. Também mantém relações com pessoas, que pertencem a um nível social diferente, mais elevado, o que proporciona a ele o tão sonhado prestígio. E no final da obra, ele acaba se casando com a Zulmira e transforma o cortiço em Avenida São Romão. Finalmente, ele ocupa um patamar mais elevado nessa pirâmide social. Então, cada um tem um desfecho diferente, gente? O Jerônimo e o João Romão, cada um seguiu, o seu destino, que seria. Beleza, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quando vocês estiverem resolvendo os exercícios, peço que vocês mandem mensagem, perguntem, eu estarei aqui à disposição de vocês. Um beijo para todos, fiquem com Deus, até a próxima aula.